Meus queridos irmãos, ouvintes, a todos que nos assistem, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Queremos aqui cumprimentar o nosso diretor-geral, nosso amigo Juan, essa tarde, pela oportunidade que estamos aqui para trazer esta tarde uma mensagem da Palavra de Deus. Queremos aqui tomar como base no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo de número 5. Queremos trazer aqui uma reflexão da Palavra de Deus a todos que nos assistem ou que nos ouvem, pois a Palavra de Deus, conforme o escrito aos Hebreus, ela é poderosa, é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra a divisão da alma, do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E nessa tarde nós queremos, no capítulo 6, versículo 5, versículos 6, 7 e 8 de Gênesis, lermos e trazemos aqui a poderosa Palavra de Deus. Diz o texto sagrado: E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil, as aves do céu, porque me arrependo de o as ver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Esse texto da Bíblia Sagrada, no contexto, nos fala sobre a criação do mundo, a criação de todas as coisas. E nós vemos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus criou os mares, os céus, a terra, os peixes, as aves, todas as coisas Deus criou pelo poder da sua palavra. Porém, Deus teve a alegria de criar o homem com as suas próprias mãos. Diz a Bíblia que Deus ali, ao criar o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabemos que ali Jesus estava presente com o Pai e o Espírito Santo, porque Jesus é desde a eternidade. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ali Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Porém, o texto nos diz que o homem que Deus criou com tanto amor, com tanto prazer e alegria, Deus preparou um grande jardim, um jardim muito florido, com todo tipo de fruta, para que o homem ali desfrutasse. Mas Deus, vendo o homem só, Deus fez uma companheira para o homem, fazendo o mesmo cair em um pesado sono. E ali Deus cerrou uma das suas costelas, e da costela do homem preparou a sua companheira, a sua disjuntora. E a Bíblia nos fala que todas as tardes Deus visitava aquele casal. Todas as tardes Deus tinha aquele momento certo de conversar com aquele casal naquele jardim. Mas a Bíblia também revela que Satanás, o inimigo de Deus, ele
usou uma serpente e chegou para a mulher e disse: é verdade que Deus falou para que vocês não comessem de nenhuma fruta desse jardim? Olha, o inimigo aqui já chega enganando, mentindo para a mulher. Porque Deus diz: de todas as árvores, de todos os frutos comereis, só não podeis comer da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a mulher disse: não, ele ordenou que nós poderíamos comer de todas as frutas, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás, falando na boca da serpente, disse: ele não quer que vocês provem dessa fruta, porque ele sabe que no dia em que dela comeres, vocês serão semelhantes a ele. E ali a mulher, desobedecendo a Deus, tomou daquele fruto e comeu aquele fruto que Deus havia proibido, daquela árvore que estava no meio do jardim. E ali na mulher, em Eva, se cumpre o que João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do versículo 15. O apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então a mulher, naquele momento, tomou a atitude de si própria, de desobedecer a ordem de Deus, e tomou daquele fruto e comeu. E a Bíblia diz que ela se dirigiu ao seu companheiro, a Adão, e ofereceu aquele fruto daquela árvore que Deus havia proibido. E Adão também comeu do fruto proibido que Deus havia dito que não podia comer. E ali aquele casal pecaram contra Deus, desobedecendo a sua ordem, a sua palavra. Só que a Bíblia, mais à frente, diz que Deus, ao chegar à tarde, como sempre ele fazia, quando ele chegava, chamava por Adão, e quando ele chamou Adão: onde estás? E Adão, escondido, disse: Senhor, estou aqui, porque eu estou nu. E Deus disse: quem te disse que estavas nu? Comesse tu do fruto que eu proibi, que eu ordenei que não comesse? E ali nós vemos a dificuldade do ser humano assumir os seus erros, assumir as suas responsabilidades. Porque Adão, não querendo assumir o seu erro, culpou a mulher, dizendo: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E a mulher, não querendo assumir também o seu erro, a sua culpa, diz: a serpente me enganou e eu comi do fruto. E ali nós vemos que o casal que Deus havia criado com tanto amor, com tanto prazer, porque Deus tinha um projeto maravilhoso para aquele casal, porque Deus, ao colocar aquele casal no jardim do Éden, Deus ordenou: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus tinha um plano maravilhoso, porém aquele casal desobedeceu, preferiu desobedecer ao seu Criador. E aqui o texto diz que a cada dia que passava, porque a partir do momento que aquele casal pecou contra Deus, Deus expulsou aquele casal do jardim do Éden e colocou anjos ali para guardar o jardim. E ali, através daquele casal, a humanidade foi se multiplicando. Nós vemos que o primeiro crime foi entre dois irmãos. Caim matou seu irmão Abel, e daí por diante a maldade foi se multiplicando sobre a face da terra. E diz as Sagradas Escrituras que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. E ali ele pensou
em destruir o homem, em tudo que ele havia feito. Ele pensou em destruir da face da terra. Porém, o texto diz, no capítulo 6, versículo 8 de Gênesis, que Deus, ao olhar do céu para a terra, apesar de tanta maldade que havia no momento, porque a humanidade já tinha se multiplicado através daquele casal de Adão e Eva, e a maldade também se multiplicado muito sobre a face da terra. Aí Deus, olhando do céu, ainda encontrou um homem fiel, um homem sincero, um homem obediente à sua palavra. Este homem se chamava Noé. Noé e toda a sua família. Era a única família da terra no momento, na ocasião, que ainda estava com o temor de Deus no seu coração. E a Bíblia fala que Deus falou com Noé e orientou a Noé que Noé construísse uma arca. E Deus deu toda a medição da arca, o tipo da madeira que Noé havia de usar para construir aquela arca. E Deus disse a Noé: Noé, agora você prega para a humanidade, você prega para esse povo, que eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Eu irei destruir a terra com um grande dilúvio. E Noé ali começou a cortar madeira, a preparar as tábuas, e começou a construir aquela arca juntamente com os seus filhos, e começou a pregar para o povo, a avisar o povo, que o povo se arrependesse dos seus pecados, das suas práticas pecaminosas, que o povo se voltasse para Deus, porque Deus havia o mandado avisar que ele ia destruir o mundo com as águas do dilúvio. Porém, na ocasião, se tornava algo difícil para aquelas pessoas crerem, porque nós sabemos que aquelas pessoas, na situação que estava, distante de Deus, distante da vontade de Deus, elas não acreditavam neste acontecimento, deste dilúvio, porque até na ocasião, no momento, não chovia ainda sobre a terra. Deus fazia um milagre com que a terra ficasse úmida, e ali eles plantavam e colhiam o legume, aquilo que eles plantavam. Não chovia ainda sobre a face da terra. E eles não acreditavam. E dizia, com certeza, usando aqui as minhas palavras, a minha expressão de falar, eles diziam com certeza: Noé, você talvez esteja louco, você não está sabendo o que está dizendo, porque como é que vai chover água do céu? Ninguém nunca se viu isso. Nós sempre aqui sabemos que a terra fica úmida e nós plantamos e colhemos. Mas Noé não se preocupou com as críticas. Noé não se preocupou com a falta de fé das pessoas. Noé apenas teve o cuidado de pregar para o povo o que Deus havia mandado. E a Bíblia fala, Jesus dizendo nos evangelhos, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E Noé ali terminou aquela grande arca. Aí Deus manda Noé novamente colocar os animais para dentro da arca. E logo em seguida Deus manda Noé entrar com a sua família e manda Noé fechar a porta da arca por dentro. E Deus selou a porta da arca por fora. E a Bíblia fala que Deus manda chuva sobre a terra. Algo incrível na ocasião, algo de ficar admirado, porque nunca se tinha visto chover água do céu, descer água do céu. Mas Deus cumpriu a sua palavra, porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele cumpriu a sua palavra, e diz as Sagradas Escrituras que choveu 40 dias e
40 noites. E o maior monte que havia na ocasião, na época, foi coberto pelas águas do dilúvio. Só escapou Noé, sua família e os animais que estavam na arca. E ali passou-se os meses, Noé naquela arca, com a sua família, os animais, e chegou a ocasião das águas do dilúvio baixarem, e a arca pousou sobre a terra, e ali Noé saiu com a sua família, e novamente a humanidade se multiplica sobre a face da terra. Porém, a maldade também continua no coração do homem, no coração da humanidade. É tanto que o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. E eu quero, nesta ocasião, nesta oportunidade que Deus nos dá de estar aqui, trazendo a palavra de Deus a todos que nos assistem, que nos acompanham, eu quero dizer que Deus não fez a humanidade para a condenação. Deus fez a humanidade para ser salva. Deus veio salvar a todos. Jesus veio morrer por todos. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Filho de Deus, ele veio à terra, ele se humilhou. A Bíblia diz que ele se humilhou porque ele deixou o trono de glória, ele deixou o céu, porque havia necessidade de um sacrifício vivo. Porque na antiga aliança, nós sabemos que no Antigo Testamento havia a prática aonde o sacerdote entrava uma vez por ano para sacrificar um animal inocente, para derramar o sangue daquele animal sobre o altar, para cobrir o pecado da humanidade. Porém, Jesus Cristo, ele veio diferente. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 29, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na ocasião em que João Batista pregava no deserto da Judéia e batizava as pessoas que se arrependiam, o batismo do arrependimento, porque João, primo de Jesus, João Batista, primo de Jesus, ele foi um profeta escolhido por Deus, o último profeta, porque a Bíblia fala que a lei e os profetas duraram até João. Então João foi o último dos profetas, e João, ele veio preparar o caminho do Senhor. Quando o profeta profetiza e diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor, o caminho de Jesus, o Senhor Jesus Cristo. E quando João, na ocasião, lá no Evangelho, ele estava ali batizando, e ele pregava para aquela multidão e dizia: eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E naquela ocasião, Jesus, ele veio ao encontro de João para ser batizado por João. E quando João Batista viu a Jesus, apontou para Jesus, mostrando a multidão, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, enquanto na antiga aliança, os sumos sacerdotes, eles sacrificavam um animal para derramar o sangue daquele animal, para cobrir o pecado da humanidade. Jesus, ele não veio cobrir o pecado, Jesus veio tirar o pecado da humanidade. Ele veio nesta missão.
porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Assim diz a palavra de Deus. Então, naquela ocasião, quando Jesus se aproxima de João Batista, pedindo o batismo, João disse: Senhor, eu careço ser batizado por ti e vem tu a mim? Aí Jesus disse: não, João, faça para que se cumpra toda a justiça. E ali Jesus, ele foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. E a Bíblia fala que quando Jesus saiu da água, se fez presente ali naquele momento a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Jesus, ao sair da água, se ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo desceu do céu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Então ali se fez presente o Pai, através da voz, o Filho, que era Jesus que estava sendo batizado, e o Espírito Santo, através em forma corpórea de uma pomba. Então, a Bíblia fala que Deus ele tinha esse plano maravilhoso para com a humanidade, se o homem não tivesse pecado. Porém, a Bíblia diz que o amor de Deus foi grande para com a humanidade. E Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós lá na cruz do Calvário. Jesus veio e cumpriu a sua missão redentora no Calvário. Desceu do céu, nasceu por intermédio de Maria, quando lá em Lucas está escrito, capítulo 1, versículo 26 de Lucas. Ali está o anjo anunciando a Maria sobre a vinda de Jesus. Quando Lucas escreve e diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E ali o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento do Salvador. Falou para Maria que ela seria a mãe do Salvador, a mãe daquele que havia de salvar o povo de Israel, que havia de salvar a humanidade. E Maria ali não compreendeu a mensagem do anjo e disse: como pode ser isso, visto que eu não conheço o varão? Aí o anjo Gabriel disse: Maria, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e aquele que em ti será gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. E ali Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E Maria ali se prontificou como serva de Deus, e ali Jesus, por obra e graça do Espírito Santo, foi gerado no ventre de Maria. E chegando o tempo determinado de Jesus nascer, a Bíblia diz que ele nasceu em uma humilde manjedoura, porque não acharam José, não achou hospedagem para que Maria tivesse a Jesus, para que Maria tivesse o Salvador. E ali Maria teve aquela criança em um estábulo e colocaram aquela criança em uma humilde manjedoura. E diz a Bíblia que Jesus ele cresce como qualquer criança naturalmente cresce. Aos 12 anos estava no meio dos doutores, interrogando, sendo interrogado e dando a resposta das interrogações dos doutores, de forma que os doutores se admiravam com a sabedoria daquela criança. Um menino de apenas 12 anos, mas tinha uma sabedoria extraordinária, ou seja, a sabedoria de Deus estava sobre a vida daquele menino de apenas 12 anos de idade. E a Bíblia diz que Jesus cresce e com quase 30 anos de idade foi batizado nas águas. E a partir dali, Jesus começa o seu ministério na terra, pregando o reino de Deus,
porque começou por João Batista, a pregação do Evangelho, mataram João Batista, arrancando a sua cabeça, simplesmente porque João era um profeta de Deus, um homem de Deus que pregava a verdade, e pelos reis não gostarem, mandaram decapitar a João. Mas Jesus continua pregando o Evangelho, pregando o reino de Deus e dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia diz que o primeiro milagre que Jesus operou no seu ministério, porque após ele ser batizado lá no Rio Jordão, a Bíblia diz que o Espírito leva Jesus ao deserto. E Jesus, ele jejuma 40 dias e 40 noites. E após os 40 dias e 40 noites, chega-se a ele o tentador. Jesus é tentado pelo diabo depois dos 40 dias e 40 noites de jejum e oração que Jesus passou na presença do Pai. E a Bíblia diz que o diabo chega para Jesus e, sabendo o ponto fraco de Jesus naquele momento, porque nós sabemos que Jesus, ele tinha duas naturezas. Era 100% homem e 100% Deus. Tinha a natureza humana e a natureza divina. E como homem, como ser humano, ele sentia fome, sentia sede, cansaço, assim como todos nós sentimos também. E ali, Satanás, sabendo que a necessidade no momento de Jesus era comida, aí ele chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus, em resposta ao diabo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí naquele momento a Bíblia diz que o diabo transporta Jesus a um monte muito alto e usa um versículo da Bíblia. O diabo, conhecendo também as Escrituras, ele foi lá para o Salmo 91, versículo 11, e usou um versículo da Bíblia dizendo: lança daqui abaixo, porque não está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão em tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aí Jesus, novamente usando a palavra, diz: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo leva Jesus a um local e mostra todos os reinos do mundo e a sua glória, e diz para Jesus: me adora, porque tudo isso te darei, se prostrade me adorares. Aí Jesus diz: está escrito, nem somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E ali a Bíblia diz que o diabo se ausentou dali, foi embora. Os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus. Aí Jesus dali começa o seu ministério. Porque o ministério de Cristo na terra foi um ministério curto, apenas de 3 anos de ministério. Mas dentro desses 3 anos de ministério, Jesus consegue formar um grupo de discípulos, 12 discípulos, 12 apóstolos, para lhe acompanhar na sua missão que Deus havia lhe entregado para fazer na terra, de pregar o Evangelho, de fazer milagres. E o primeiro milagre, no capítulo 2 de João, foi quando Jesus foi convidado para uma festa de casamento. E ali estava Jesus, os seus irmãos, a sua mãe Maria. E na ocasião, em meio à festa, a Bíblia fala que o vinho se acabou. E Maria chega para Jesus e diz: acabou-se o vinho, não tem vinho. E Jesus olha para Maria, para sua mãe, e diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ali Jesus manda os serventes da festa pegarem algumas vasilhas e encherem d'água. E ali eles fazem o que Jesus manda, e ali Jesus ora, e aquela água é transformada em vinho. Foi o primeiro milagre que Jesus operou na terra. E daí por diante Jesus operou muitos milagres. Quando a Bíblia fala que ele, ao entrar na cidade de Jericó, havia ali um homem chamado Bartimeu,
um homem cego de nascença, um homem que havia nascido cego, um homem que necessitava de pedir esmola para sobreviver, porque naquela época não existia aposentadoria, não existia benefício. A pessoa que tinha algum defeito físico, que nascesse doente, teria que se obrigar a pedir esmola para sobreviver. E aquele homem estava ali, o Bartimeu, o cego, filho de Timeu, muitos anos se sentava naquela calçada, pedia esmola para sobreviver. E quando Jesus entra naquela cidade, aquele cego, ao ouvir o barulho, talvez pensasse até que era um cortejo fúnebre, pensasse que era outra coisa. Aí ele perguntou a alguém o que é que estava acontecendo naquela ocasião. E alguém disse que era Jesus que estava entrando na cidade. E aquele cego, a Bíblia fala que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz que alguém chegou para ele e mandou ele se calar. Mas novamente ele grita com mais força, com mais entusiasmo. E diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus manda chamar aquele cego e pergunta: o que queres que eu te faça? E aquele cego diz: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Então, em muitas ocasiões, nós vemos nos evangelhos os milagres operados por Jesus. Lá no capítulo 11 do evangelho de João, nós vemos Jesus ressuscitando a Lázaro com 4 dias de sepultado. Lázaro sendo um grande amigo de Jesus. Porém, Jesus, ao chegar na casa de Lázaro, fazia 4 dias que haviam sepultado a Lázaro. E Jesus, vendo o choro das pessoas, todas comovidas com a partida de Lázaro, suas irmãs Marta e Maria, Jesus também se comoveu, porque ele tinha também sentimentos, porque ele tinha o lado humano dele. E a Bíblia diz que Jesus chorou também, naquele momento, em ver aquela dor, aquelas pessoas comovidas. Mas nós vemos pela Bíblia que o que levou Jesus a chegar ao ponto de chorar naquele momento foi também a falta de confiança das pessoas, a falta de fé. Aquelas mesmas pessoas que estavam ali tinham presenciado os milagres que Jesus havia operado. Aquelas pessoas tinham visto Jesus curar cego, Jesus curar leproso, Jesus curar paralítico. E naquele momento aquelas pessoas parece que tinham perdido a fé. Achavam, parece que não, Jesus não tinha mais poder para fazer um milagre. E ali a Bíblia diz que Jesus chorou e perguntou aonde tinham colocado a Lázaro. E alguém disse: Senhor, não adianta mais, já cheira mal, já é de 4 dias. Jesus disse: eu quero que vocês me levem aonde vocês colocaram Lázaro. E levaram Jesus até o sepulcro. E lá no sepulcro, naquela época, naquela região em que Lázaro residia, Jesus residia, os sepulcros não eram covas que nem fazemos hoje, não. Naquela época eles abriam um buraco numa rocha, numa pedra, e colocavam a pessoa enrolada em um lençol, e ali colocavam a pedra tampando aquela abertura que fizeram. E ali Jesus, ao chegar no sepulcro, ordenou aos homens: tirai a pedra. E às vezes a gente somos indagados por alguém que não tem o conhecimento da Bíblia e fica perguntando: mas por que Jesus mandou os homens tirar a pedra? Sabe por quê, meu amigo? A você que nos ouve e que nos escuta, é porque aquilo que eu posso fazer, Jesus não faz por mim, Ele deixa eu fazer. Agora aquilo que eu não posso, Ele faz por mim. Então os homens poderiam tirar a pedra, só não poderia ressuscitar a Lázaro, porque Lázaro, só quem poderia ressuscitar era Jesus. Por isso que Ele mandou tirar a pedra. Então eles: tirai a pedra. E quando tiraram a pedra do sepulcro, a Bíblia diz que Jesus olhou aos céus, levantando, erguendo as suas mãos, e falou com o Pai, dizendo: Pai,
eu sei que todas as vezes que eu falo contigo, o Senhor me ouve. E faz dessa forma, ressuscitando a Lázaro. E assim, naquele momento, naquela ocasião, Jesus fez aquela oração. Eu posso imaginar naquele momento tão emocionante, naquela ocasião, e Jesus orou, e ali a Bíblia diz que ele gritou pelo nome de Lázaro, dizendo: Lázaro, sai para fora. Aí existem pessoas também que nos indagam, nos faz indagações, interrogações, e diz: mas por que ele chamou pelo nome de Lázaro? Sabe por quê, amigo? Porque ali havia muitos defuntos, havia muitas pessoas sepultadas ali por perto. E se Jesus tem dito: sai para fora, tinha saído todas as pessoas sepultadas. Mas Jesus não queria ressuscitar a todos. Jesus queria apenas ressuscitar a Lázaro. Por isso que ele especificou o nome: Lázaro, sai para fora. E ali Lázaro saiu, e Jesus disse: desenrolai-o, e desenrolaram a ele, porque naquela época os defuntos eram enrolados em um lençol dos pés à cabeça, e tiraram aquele lençol, e assim Jesus realizou o grande milagre da ressurreição de Lázaro. Mas nessa tarde, diante do que já temos falado, diante do que já temos dito, extraído da Bíblia, da palavra de Deus, que é o nosso objetivo de estarmos aqui neste dia, nesta oportunidade, é para trazer a palavra de Deus a todos que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham. Eu quero dizer que diante dos milagres que Jesus fez, curando os cegos, ressuscitando mortos, limpando os leprosos, curando os coxos, os aleijados, não existe outro milagre maior do que a salvação de uma pessoa. A salvação de uma pessoa é o maior milagre que pode existir na face da terra. Porque não adianta eu ter saúde e não ter a minha salvação. Não adianta eu ter perfeita saúde, ser uma pessoa normal, ter tudo e não ter a minha vida eterna, a certeza da vida eterna, a salvação da minha alma. Porque o próprio Jesus falou: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque certa ocasião, diz a Bíblia que existia um homem muito rico, e ele colocou um propósito em seu coração, dizendo: eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros maiores, vou encher de comida e vou dizer: alma, folga, bebe, porque eu tenho tudo. Só que Jesus ali, a Bíblia diz, o texto diz que aquele homem ouviu uma voz dizendo: louco, se hoje pedir a tua alma, o que tens preparado? Aí Jesus continua dizendo: o que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e acreditam na mensagem, acreditam na palavra, porque o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então aquele que crê na palavra de Deus, aquele que absorve a palavra, aquele que deixa a palavra descer o coração, porque quando a pessoa ouve e deixa a palavra entrar nos seus ouvidos e descer ao coração, é quando Deus pode trabalhar na vida dessa pessoa. Eu lhe garanto nessa tarde, neste início de noite, eu lhe garanto que você será uma pessoa que fez a melhor coisa na sua vida, creu, acreditou na palavra, aceitou a Cristo como seu Salvador, reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque ele diz lá em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho para o céu. Jesus é o único que tem o poder de perdoar os seus pecados. João, escrevendo na sua epístola, capítulo 2, na primeira epístola, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo.
Então Jesus é o perdoador de pecado. E nesta ocasião, lhe deixo um conselho para que você creia na palavra, acredite na mensagem da palavra, leia a palavra de Deus. Você que ainda não é evangélico, você ainda que não tem muito conhecimento das Escrituras, você procure uma Bíblia, adquira uma Bíblia, comece a ler a palavra de Deus, e eu lhe garanto que Deus vai falar com você através da sua palavra, porque Deus fala de muitas formas, e uma das formas que Deus fala para a pessoa é através da sua palavra. Então, neste momento, estou feliz, estou alegre, estou grato a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui anunciando o Evangelho, cumprindo o ide, que Jesus diz lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E para mim é um motivo de muita alegria, de muita felicidade, estar através das mídias pregando o Evangelho, anunciando Jesus como Salvador. Então, que Deus abençoe a todos. Agradecemos a oportunidade, primeiramente a Deus e a direção geral desse estúdio aqui, desse meio de comunicação do Portal Serrano, que nos deu essa oportunidade de aqui estarmos para trazer a mensagem da poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, abençoe ao nosso diretor-geral e a todos, enfim, que estão aqui engajados nesse trabalho aqui, tanto levando a palavra de Deus como algo necessário para a sociedade. Então, que Deus abençoe a todos e agradeço a oportunidade em nome